Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a vossa entrada para convosco não foi vã. Mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, todos sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com um grande combate. Paulo, em Filipos, ele teve vários contratempos e em Tessalônica, no início do trabalho, também não foi simples. Mas ele dedicou-se muito para levar o Evangelho de Deus para eles, esclarecer sobre o Evangelho, esclarecer sobre os ensinamentos sagrados. E lembrando que quanto mais a gente recuar no tempo, mais os espíritos esperavam a vinda de um Salvador. Porque estavam na terra, em expiação, sabendo que alguém ia vir para dar um mapa para que eles pudessem seguir por esse mapa para chegarem a uma terra prometida, que não é na terra, é em outras instâncias, em outras esferas. Mas para chegar lá, tem um caminho a seguir. E o mapa Jesus nos trouxe. Praticar o amor, a caridade, a compaixão, desenvolver as potencialidades do bem em nossas almas para prosseguirmos nos iluminando, caminhando para a nossa redenção. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que aprova o nosso coração. Paulo, para afirmar isso aqui, ele tinha que ter uma coragem muito grande. Ele estava mostrando, primeiro, ele foi aprovado por Deus, lógico. Jesus apareceu materialmente para ele, materializa-se luminosamente na frente dele, dando-lhe uma prova irrecusável de que Jesus estava convidando-o para trabalhar para o Evangelho. Isso é um fato, nítido e notório por todos aqueles que estudam o Evangelho, que foi a partir dali que ele passou a sua grande transformação, ele sofre aquela grande transformação íntima. E depois ele fala não para nos agradar. Ele é firme, é duro, porque ele tenta agradar a Deus, e esse Deus aprova o seu coração. É uma coragem enorme. Dizer que é um representante, é alguém que deve ser seguido como exemplo. E ele gerenciava todo o trabalho do Evangelho dentro daquela comunidade. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Ele era convicto do que ele fazia, não tinha aquelas palavras lisonjeiras de estar falando para agradar. Ele falava para despertar. Embora suas saudações iniciais são sempre mostrando às pessoas que tem um caminho de amor, que tem um caminho de misericórdia, que tem um caminho de iluminação. Ele ameniza as situações inicialmente, exortando as pessoas a crerem em Deus, a terem fé, e depois ele vai puxando a orelha onde precisa de puxar. Com sabedoria, e ele age sempre para ajudar a todos incondicionalmente. E não buscamos glórias dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brando entre vós, como a ama que cria seus filhos. A brandura, e ele compara como a ama, aquela mãe de leite, hoje a gente fala babá, mas antigamente era algo bem mais transcendente do que hoje. Muitas das vezes essas amas até amamentavam a criança a qual elas cuidavam. Mas essas mulheres, então, elas agiam com muita brandura com aquelas crianças, com muita ternura. E assim, ele agia também com aquelas pessoas, sem ser muito duro. Ele sabia o momento certo de fazer a conversão, de fazer com que as pessoas fossem moderadamente se transformando para passar a vivenciar o Evangelho em plenitude. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos
comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nós éreis muito queridos. Aquele momento, aquela situação, aquela condição, era uma forma de procurar transpor barreiras, transpor corações, transpor sentimentos. E assim, fazendo com que cada um de nós pudéssemos sermos melhores, pudéssemos trabalhar bem para com a divulgação do Evangelho. Para, principalmente, vivenciar o Evangelho, que nem todos teriam condições de divulgar, mas de compreender e vivenciar, sim, a maioria precisava fazer, precisava aprender. E ele afeiçoava-se a eles e a conquistando-os, cativando-os, para impulsioná-los para o caminho da ascensão espiritual. Porque bem vos lembrai-vos, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. E quando ele estava lá entre os Tessalonicenses, entre os Filipenses, entre os Colossenses, onde Paulo estava, ele trabalhava muito. Trabalhava de dia no seu tear e à noite pregando. E às vezes, durante o dia, ele ia ajudar outros nos afazeres deles. Ele não ficava parado, restrito a um ponto. Onde tinha necessidade de ajuda de Paulo, lá estava Paulo contribuindo, colaborando, ajudando. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Cada um tem sua responsabilidade, cada um tem seu compromisso, cada um tem seu ideal superior que deve ser bem vivido, bem vivenciado. E precisamos assim aprendermos a trabalhar intimamente, fazendo-nos melhores, fazendo-nos aqueles que se aproximam do Pai, fazendo-nos aqueles que procurem ser melhores uns para com os outros. Assim como bem sabeis, de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para seu reino e glória. E ali ele já está dando uma dica importante para nós. Devemos conduzir os filhos amorosamente, devemos conduzir os filhos com ternura, com afeto. Devemos procurar conduzir os filhos de forma a consolar uns aos outros e impulsionando para o caminho que dignamente devem seguir em direção ao Pai. Esse convite de Paulo, essa chamada que ele nos dá para engrandecermos nossos sentimentos, aprimorarmos nossos ideais dentro dos padrões do Cristo, respeitarmos a natureza, respeitarmos uns aos outros e respeitarmos também os animais, as plantas, os rios. Tudo faz parte de um grande conjunto. E aqui, para nos conduzir condignamente segundo o Evangelho, temos que fazer um conjunto de observações para caminharmos em prol e na direção de um mundo melhor, de um mundo mais feliz no reino de sua glória. Pelo que também damos, sem cessar graças a Deus, pois havemos recebido de nós a palavra da pregação de Deus, que recebestes não como palavras de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também operam em vós os que crestes. À medida que a gente entende o Evangelho de Jesus, à medida que a gente vai recebendo esse Evangelho, recebendo essas palavras, entendendo-as como uma grande verdade para a transcendência espiritual de todos nós, a gente vai aprendendo a fazer uma transformação íntima, a operar em nós um sentimento de amor, um sentimento de compaixão e glória, fazendo-nos melhores, fazendo-nos aperfeiçoados para seguirmos com Cristo e ao Cristo. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que, na Judeia, estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles.
Todos padecem pelo Cristo. Aqueles que caminhavam pela Judéia procurando ser imitadores de Cristo, trabalhar em prol do bem-estar de todos, padeceram. Foram perseguidos pelos próprios judeus. E agora os gregos também são perseguidos pelos próprios gregos, porque a transformação era grande. Antes eram festas, orgias, uma mesa farta para comer e esbanjar. Agora moderação, respeito, contenção íntima. Pessoas que, para sobreviverem, usavam de meios não muito lícitos perante aos olhos de uma comunidade que busca se cristianizar, então deixavam-se de seguir aqueles padrões, de seguir aquela vida e tomar aquelas atitudes. Então se reeducavam, se reestruturavam, passando a se respeitar mais, passando a conviver melhor uns com os outros. E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Então, quando eles tentavam provocar alguma situação de transformação e de impedir os outros de se transformarem, vinha alguma situação que os colocava no eixo. E sabe Deus o que aconteceu com eles para Paulo dizer que a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com um grande desejo ver o vosso rosto. Eles estavam afastados pelo tempo, de vista um do outro, de ver o rosto um do outro, mas o sentimento deles estava ligado pelas vibrações emocionais do amor. Pelo que bem quisemos, uma e outra vez, ir ter convosco. Pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não lhe impediu. Porque qual é a nossa esperança, o gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do Senhor Jesus Cristo em sua vida? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Aqueles corações convertidos ao Cristo, aqueles que se transformavam intimamente para se tornarem melhores, aqueles que buscavam a ascensão espiritual, eram aqueles a quem Paulo dedicava um grande amor, um grande sentimento de compaixão, um grande sentimento de solidariedade. E esse Paulo, cheio de amor, compaixão e solidariedade, trazia para todos a busca de uma revivescência, a busca de uma transformação íntima, a busca de uma consolidação de valores transcendentes da alma. Todos nós, ao longo da nossa caminhada, precisamos aprender a vivenciar essa glória de servir ao Pai, de ajudarmos-nos mutuamente uns aos outros e de procurarmos sermos realmente melhores, sermos realmente aqueles que vivenciam o Evangelho do Cristo, transformando corações para que a paz, a harmonia, a compaixão, a fraternidade e a solidariedade possa habitar entre os homens. Que a paz e as bênçãos de Jesus estejam envolvendo nossos corações. Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal, compartilhe com seus amigos, ajude-nos a divulgar o Evangelho. E Jesus nos abençoe a todos eternamente.